Olá pessoal, essa é mais uma aula de comunicação em redes e essa aula tem o título de Introdução à Teoria dos Grafos. Nessa aula nós vamos abordar 4 tópicos que serão abordados em 4 vídeos, sendo o primeiro nós vamos falar sobre as pontes de Königsberg, depois grafos, definições, propriedades e exemplos, depois aplicações de grafos e no quarto vídeo representação de grafos, ok? Nós falamos rapidamente sobre as 7 pontes de Königsberg na aula anterior, mas nessa aula nós vamos aprofundar, nós vamos detalhar um pouco mais esse problema, né? Então, a cidade tinha esse nome de Königsberg, que significa Montanha do Rei. Ela foi fundada em 1255. Foi parte da Polônia de 1466 a 1656 e posteriormente foi capital da Prússia Oriental. Hoje, né, muita coisa mudou desde aquela época. A cidade é chamada de Kaliningrado desde 1946. Como vocês viram no mapa, é um enclave russo entre a Polônia e a Lituânia, à beira do Mar Báltico. E 2 pontes, né, daquelas 7 foram bombardeadas na Segunda Guerra Mundial e 2 foram transformadas em avenidas, certo? Bom, o problema, só para a gente relembrar, era que na região das 7 pontes haviam 4 regiões, como vocês estão vendo aqui nessa representação, né? Então as 4 regiões eram conectadas por 7 pontes e o Euler foi apresentado esse problema, né, de como caminhar através da cidade cruzando cada ponte somente uma vez, né? Então vamos gastar aqui um tempinho, vamos avaliar como a gente poderia tentar resolver esse problema, né? Vamos imaginar que a gente começa aqui de cima, daí desce por essa ponte da esquerda, chega à região central, desce por essa outra ponte, chega à região inferior aqui, daí retorna para a região central, vem para cima de novo, e aí a gente vem para a região aqui da direita, passando por essa ponte, e aí a gente tem 2 opções, ou vai para a região central, ou vai para a região aqui inferior. Mas em qualquer uma dessas opções, nós não conseguimos usar todas as pontes. Bom, você pode pausar o vídeo nesse momento e imaginar, olhando essa representação, se haveria outra forma de resolver, né? Mas olhando, né, para o desenho, fica claro que toda vez que você tenta resolver esse problema, não é relevante, por exemplo, a área dessa região central, a área dessa região superior, a área da região inferior, coisa do tipo. E nem quanto tempo alguém andando demoraria para chegar de uma ponte a outra, por exemplo, né? Se a trajetória é uma reta de uma ponte a outra ou coisa do tipo. Porque isso não é relevante para o problema, né? Então, o modelo é sempre uma tentativa de abordar um fenômeno da forma mais direta e certamente de uma forma compreensível, né? Obviamente, qualquer entendimento de problema, portanto, qualquer modelo, está limitado à nossa própria capacidade de entendimento, está limitado à nossa própria capacidade de cognição, né? Quer dizer, nós não conseguimos entender um problema que esteja além da nossa própria capacidade, né? De qualquer forma, sem entrar numa discussão filosófica sobre isso, o que é relevante para a resolução desse problema é escolher um modelo que contemplasse a questão, né, de forma direta. E o que é relevante de fato para tentar resolver o problema é modelar, né, as regiões e as pontes como vértices e arestas. Então, os vértices são as regiões e as arestas são as pontes. Então, a estrutura matemática resultante, né, dessa modelagem é chamada de grafo, ou foi chamada de grafo.
A forma do grafo influencia somente a sua visualização, né? É uma abstração, portanto, da situação real, né? Notem que a forma do grafo influencia somente a sua visualização, né? Tem, inclusive, formas mais fáceis ou menos fáceis de visualizar o mesmo grafo. Por exemplo, imagine que esse vértice tivesse uma posição mais central, as arestas teriam uma extensão menor e assim por diante. Você pode espelhar isso horizontalmente ou verticalmente. Você pode imaginar, por alguns momentos, né, como representar esse grafo de outras formas, né? Apenas mexendo, por exemplo, nos vértices, né? Por exemplo, né? Mas seja qual for a sua manipulação, a maneira como você imagina o grafo, a forma do grafo é matematicamente insignificante, ou seja, para a matemática é insignificante, né? Vamos imaginar aqui, inclusive, que o grafo é um par ordenado, né? Então, normalmente é representado como G igual a VE, né? Onde V é o conjunto de vértices e E é o conjunto de arestas, né? Do inglês edges, né? Isso sim é relevante matematicamente. Então, nesse exemplo, o conjunto de vértices é A, B, C, D, E, F. E o conjunto de arestas pode ser representado por AB, AE, BC, BE, CD, DE e DF. Então seriam 6 vértices e 7 arestas. Vamos imaginar essa mesma situação para o problema das 7 pontos, né? Então nós temos 4 vértices, representando as 4 regiões, A, B, C, D, e a gente pode abstrair desse grafo, contar quantas arestas cada vértice tem. Então, por exemplo, o A tem 3 arestas, o B tem 5 arestas, o C tem 3 arestas e o D tem 3 arestas. Nós representamos o número de arestas como D de degree, né, grau, A de A. Então, o grau de A é 3. Então, de degree em inglês, que é grau, né? O grau de B é 5, o grau de C é 13 e o grau de D é 3. Ora, só olhando aqui, eu sei que esses vértices têm esses graus, né? Mas, em princípio, nós não sabemos como são essas conexões. Mas talvez isso não seja importante para a resolução de um problema. Para uma pessoa entrar e sair dos trechos de terra, os vértices devem ter um número par de arestas conectadas. Você não consegue entrar e sair usando a aresta somente uma vez se você não tiver um número par de arestas. Exceto, né, claro, se os vértices, exceto essa situação só não é verdadeira para o vértice onde a caminhada inicia ou termina, né? Porque aí você pode, se você não voltar para aquele ponto e terminar num outro ponto, portanto, daí você pode passar por ele somente uma vez e não retornar a ele, né? Então, se você olhar para o grafo, você vai entender que é impossível encontrar um caminho euleriano, né? Então, o Euler demonstrou que não existe nenhum caminho que soluciona esse problema, né? Tá certo? Então, a solução envolveria construir pontes ou demolir pontes existentes, né? E daí a importância de modelar um problema, porque você pode ter soluções antecipadamente a fazer qualquer coisa, a ter que executar qualquer manipulação real. Você pode resolver o problema sem ter que interferir, né, digamos assim, na realidade, digamos assim, se isso fosse uma necessidade, não fosse apenas um desafio intelectual. Então,
por exemplo, construindo uma nova ponte ou demolindo uma ponte, seria possível fazer esse caminho, né? Então, o Euler mostrou que para existir um caminho que passa por todos os vértices, cruzando cada aresta apenas uma vez, é necessário que nenhum ou somente 2 vértices podem ter um número ímpar de arestas, ou seja, ter grau ímpar. Depois, uma outra pessoa, um outro pesquisador, um outro cientista, demonstrou que essa condição é também suficiente. Ela é necessária e também suficiente. E assim nasceu a teoria dos grafos. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar nesse vídeo era isso, e a gente vai para o próximo vídeo para falar de definições, propriedades e exemplos dos grafos.